Política. Com uma notícia dessa já para começar, o noticiário de política é um pouquinho complicado, não é isso, Felipe? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. E a gente já emenda, né? Com um dos destaques. Fufuca fica com Lula ou pula para Bolsonaro? Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, Borges, bom dia aos ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Que bom estar aqui nesta sexta-feira de pré-feriadão, né? Que beleza, todo mundo se preparando para viajar e nós nos preparando para continuar trabalhando. Olha que coisa interessante. Mas faz parte, né? Política é todo dia, notícia é todo dia, então nós somos uns amantes, não somos reféns da notícia. Então, eu acho, não é verdade? Verdade. O ex-ministro Fufuca, atualmente deputado federal, tem a sua grande chance de mostrar a sua fidelidade, né? Se a gente pode chamar isso, fidelidade é uma palavra estranha, mas na política se adora, né, esse beijo de mão. Ninguém nunca acreditou nem o pessoal do PT, nacional e local, nunca acreditou nessa relação de amor, né, espontânea do ministro Fufuca, né? Trouxeram ele para uma composição, porque ele é indiscutivelmente uma pessoa prestigiada pelo presidente do partido nacionalmente, né? Já foi vice-presidente, já foi presidente, quando o atual presidente foi ser o homem forte do Bolsonaro, não é verdade? Então, e agora, no meio dessa história toda de acredita, não acredita, o partido rompeu porque o Lula não deu tudo que eles queriam, entendeu? E romperam, mas deixaram o Fufuca, né? Mas aí teve uma grita muito grande, tanto dentro do partido como dos aliados bolsonaristas, cobrando, né, o papel. Inclusive dizem, não podemos confirmar, que o próprio Bolsonaro cobrou com postura, né, do partido do Fufuca nacionalmente. E aí tiraram o Fufuca da presidência do PP do Maranhão, como se fosse um fenômeno, né? Essas coisas da política que só eles acreditam que alguém se emociona com esse tipo de coisa, ou ao menos acredita. O fato é que agora o Fufuca, né, provou de que o partido continuou usufruindo do governo do presidente Lula, né? Provou que era tudo uma grande encenação, porque devolveu a ele a presidência, né, do PP do Maranhão. O que resta entender agora é se o Fufuca vem para senador, como pré-candidato, resta entender se o PT do Maranhão, né, vai estar com o PP, e principalmente se nessa extensão o Fufuca vai demonstrar que realmente é aliado do governador Carlos Brandão, né, que é outra coisa que todo mundo duvida. Mas, com a palavra, o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Fufuca. Lembrando que ele é André. Meu caro Fufuquinha, né? Para falar a verdade. Fufuquinha. Fufuca pai, né? E Fufuca filho, Fufuquinha. Felipe, isso aí, claro, vai depender da maré, como tudo aqui no Maranhão, né? Depende desse fluxo de maré que a gente tem aqui, fortíssimo. E, olha, por falar em maré, né? Parece que não está numa maré muito boa, né? O esquisitão, o Renan Santos, né? Que continua aqui no Maranhão. Então ele continua aqui no Maranhão, atacando os municípios. Olha, eu estou colocando isso porque eu gostaria que alguém lá do partido dele, da missão, né, esclarecesse aqui ao jornal da Rádio Universidade se esse rapaz continua no Maranhão e se ele veio para o Maranhão para esculhambar
com a população, esculhambar com as pessoas. Ontem mesmo nós estávamos fazendo a pauta e me enviaram, né, um vídeo dele esculhambando Santo Antônio dos Lopes, né, esculhambando a gestão, dando a ideia de que o dinheiro do gás era desviado e tal, sabe o quê. E hoje de manhã, às 5 horas da manhã, eu estava assistindo uns vídeos, né? Eu não tenho muita paciência para essas coisas, mas eu sou obrigado pelo nosso trabalho. E um vídeo dele no Rio de Janeiro, brigando no centro da cidade. Olha, pelo amor de Deus, alguém contém este rapaz, entendeu? Que loucura é essa? Isso não existe. A gente pode dizer que ele se comporta como um elemento somente, né? Não como um personagem principal, meu caro Adalberto. Infelizmente, né? Infelizmente a política ela foi tomada por esse tipo de figura, né? Esse tipo de fazer político, né? Que está muito ligado às redes sociais. Claro que as redes sociais elas têm a sua importância, claro, né? Como um meio de comunicação é importantíssimo, mas claro, né? Como não tem um certo nível, um nivelamento, digamos assim, das coisas. O que vem, aparece que tem uma certa repercussão, acaba descambando, né? E acabam sendo políticos, né? Acabam tendo aí uma relevância que leva até voto, né? Enfim, mas a gente tem que se acostumar com esse tipo de coisa, né? Mas não com esse tipo de comportamento, né? A política ainda tem os seus parâmetros de comportamento, claro, né? E a gente espera que sejam ditados, né? Claro, pelos melhores, né, e as melhores atitudes para a melhoria da vida da população, que é isso que interessa, é isso para que serve a política. E, Felipe, a gente tem que citar aqui, né, a questão da CPI lá na Assembleia Legislativa do Maranhão, né, que não foi barrada na Justiça, né? A CPI vai acontecer em relação a Felipe Camarão, né? Olha, não sei se é preparação do tal dito golpe judiciário que vai ter no Maranhão para dizer assim, olha, as figuras ocultas do Poder Judiciário brasileiro não estão interferindo no TJ do Maranhão. Tudo é para se desconfiar, até quando uma decisão dessa, imagina a pressão em cima desse juiz, né? Desse desembargador, melhor dizendo, mas de uma forma que causou surpresa até nos especialistas, né, da área jurídica e tudo mais. O desembargador Bonfim não barrou a CPI do Camarão. O que eu sei, de fato, é que, tendo ou não tendo essa CPI, né, o Felipe Camarão, infelizmente, já pagou o preço, e um preço muito caro, né, por causa dessas denúncias, porque primeiro teve a questão da Mical, que ele não soube se explicar, né, e as reações foram de ataque, não de estabilidade emocional que exige para um pré-candidato a governador, para um vice-governador. Infelizmente, é um homem inteligentíssimo, um homem preparado, mas talvez não seja preparado para a guerra política, não é verdade? O que eu sei é que o Bonfim não deu um bom fim para o Felipe Camarão na CPI da Assembleia. Vamos ver, né, semana que vem, como é que vai ter o comportamento dos deputados, se vai continuar, se não vai continuar. Particularmente, eu acho que isso é um caso de averiguação, de Receita Federal, de Polícia Federal, né? Mas, como tudo aqui no Maranhão é uma questão de proteção, né, se esperava que haveria proteção no Tribunal de Justiça do Maranhão, a partir dessas forças ocultas, né, que nós sabemos os nomes, meu caro Adalberto. Felipe, por falar em forças ocultas, né, que questão é essa de proibição de cotas na Universidade Estadual? Que país é este que nós estamos vivendo? Eu sempre pergunto uma coisa, Adalberto Maire Borges,
e ouvintes da nossa rádio, se foi o Bolsonaro que criou este fenômeno de pessoas, né, sem um comportamento humano, né, vamos dizer assim, sem um tempero de humanização nas relações de direitos e de acesso. Olha, Santa Catarina, lamentavelmente, continua sendo terra de branco, não é verdade? Pobre, negro, não tem vez em Santa Catarina. Eu só quero lembrar uma coisa muito importante, diante dessa questão aí que se proíbe cotas em universidades estaduais. Que absurdo, que coisa lamentável. Olha quantas pessoas importantes, quantas pessoas que podem descobrir curas, né? Quantas pessoas que podem ser profissionais de alto nível, sendo negro, sendo pobre, né? A história mundial retira principalmente os negros, mas as grandes invenções foram os negros que fizeram, né? E é só olhar. Mas uma coisa é fato, nós precisamos entender esse laboratório, nós precisamos entender até onde vai esse comportamento. O Supremo Tribunal Federal mandou um recado bem claro que existe Constituição, né, e esses deputados, esses gestores, né, esse governador não é maior do que a Constituição da nação brasileira. A verdade é essa, meu Adalberto. E que bom que aqui na nossa universidade, nas nossas universidades, a coisa está mantida. Tem cota, sim, e claro, atendendo a todas essas reivindicações, né? E que, claro, vem para melhorar. E quanto mais ciência, não interessa de onde venha, a ciência, ela é o mais importante, é a função das universidades. E para finalizar, Felipe, município de São Luís, agora vamos aqui para a capital, né? Não recebeu o maior quinhão do ICMS do governo do Maranhão. Na verdade, recebeu, né? Mais de 30%. Olha, essa questão é o seguinte, ontem eu estava acompanhando, né, o pré-candidato Braide em Timon, perdão. Em Timon. Mas Imperatriz também teve essa fala, se eu não me engano. Que ele diz o seguinte, que nós temos o maior imposto do Brasil. Ok, né? Nós temos a menor renda per capita do Brasil, ok. Nós temos o maior índice, um dos maiores índices de per capita de pessoas sem dinheiro, né? Ok. Só que não está ok ele dizer que ele nunca tirou um empréstimo, que ele nunca precisou aumentar imposto e tudo mais. Claro, ele não precisou. Por quê? Porque o governo federal, desde o Bolsonaro, enxertou milhões, bilhões, né? E também lembrando que ele recebe o ICMS, que é deste maior imposto do Brasil, né? Eles recebem 30% entre os 217 municípios. Então, eu entendo que o pré-candidato está precisando estudar um pouquinho ou precisa mudar, né, essa metodologia. Perdemos o contato visual com o Felipe. Não tente ser mais inteligente do que os técnicos, não tente ser mais inteligente do que a imprensa. Você não tem ideia o que choveu de comentários, de material que foi mandado para mim, de dados, né, de pessoas que estão acompanhando a política no dia a dia, né? Eu penso que ele deveria estar se preocupando em encontrar eleitores e trazer propostas e não ficar falando, né, do vizinho. Eu acho que precisa se estabelecer. O Braide está atrás de votantes ou está atrás dos políticos nos municípios? Porque a linguagem dele é que ele não precisa dos políticos para ser eleito, meu caro Adalberto. É o que vamos descobrir nos próximos dias, semanas e meses, meu caro Felipe Clã, com a gente aqui de segunda a sexta
na Rádio Universidade. Só lembrando, tá, Felipe? Vai ter esse feriadão aí, a gente só volta na quarta-feira, né? Enfim, mas aí você fica trabalhando, claro, né, para trazer essas informações para cá, né? É isso aí. Muito obrigado, Felipe, um ótimo final de semana. Olha, então na quarta-feira, com muita saudade, né, o clã volta aqui na universidade. E principalmente deixar registrado que essa coisa de ser influencer, essa coisa de ter milhares de acessos, milhares de robôs a serviço, não funciona. O que você precisa ter, meu caro Adalberto Mari Borges e ouvintes, é credibilidade. Isso só se constrói com o tempo e com o comportamento. Bom feriado a todos! Um ótimo feriado, Felipe. E a gente volta já após o intervalo. E Alaboro ouviu. Agora